microfone para vocês, tá? Você vai usar mais aqui. Acho que a Lelê subiu para pegar o seu dedo. Até mais um minutinho, tá? Só mais um minuto, hein? Você vai começar daqui a pouco, depois as pessoas vão chegar. Mas tem um tempinho aí para ver se tá legal. Fazia tempo que eu não te vi. E a Maria também? Faz tempão que eu não vejo a Maria. Mas ela te escreve de vez em quando, porque ela te gosta demais. Ela sempre manda Briga mensagem. com você, né? Mas ela continua brigando, viu? Ela continua brigando aí. Continua brigando. Ah, é o jeito É dela. o jeito dela. Não vê ela. Ela briga comigo também. Briguenta. É o perfil dela. Tudo é um drama. Olha isso. Vamos, André, começando. Esse lança no Facebook em foto que tem uma papel. E a câmera. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui, que vieram prestigiar nosso evento. Boa tarde a quem está nos assistindo por stream. Queria agradecer especialmente a Caterina Coltai, que aceitou o nosso convite, veio debater aqui hoje com a gente, nesse Encontros Abertos, que é uma iniciativa do Núcleo de Juventude, do SEMPEC, que promove esse encontro para ampliarmos o nosso debate com a nossa equipe e com os nossos parceiros e convidados. Eu vou passar a palavra para o Wagner Santos, que é o coordenador do Núcleo de Juventude, do GD, do Grupo de Discussão de Juventude, que vai mediar e coordenar a tarde de hoje. Obrigada. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui com a Caterina Coltai, que é socióloga pela Universidade de Sorbonne, doutora em Psicologia Clínica pela PUC, foi professora de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, é autora dos livros Política e Psicanálise, O Estrangeiro, Totem e Tabu, um Mito Freudiano, e de vários artigos de psicanálise em revistas nacionais. Nós estamos aqui no SEMPEC já há um tempo discutindo as novas formas de organização da juventude. Já trouxemos aqui o André Singer, a Eda, que trabalha com jovens adultos, e hoje nós fizemos uma provocação com a Coltai para trabalharmos com ela se é possível pensarmos as novas subjetivações juvenis, visto as manifestações e os grandes encontros que os jovens estão promovendo no Brasil. Esse é um encontro também que tem a parceria do Centro Ruth Cardoso e de outros parceiros. Como é que nós vamos funcionar? Vou passar a palavra para a Coltai, ela terá aí uns 30 minutos, mas, para ela, já conversei, é mais importante depois a gente debater e colocar em pauta essas questões inteiras, tá bom? Boa reunião para todos nós. Bom, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu acho que eu vou aprender muito mais do que eu vou poder falar aqui, porque o Wagner vive me convidando, mas eu sei muito pouco sobre esse assunto. Já quero deixar bem claro, até porque eu não trabalho com jovens. Né? O que eu tento fazer, e vamos ver se a gente consegue fazer isso, é circular um pouco por uma certa sociologia, uma certa leitura do político e uma certa psicanálise, né? Quer dizer, ver se um pouco essa interdisciplinaridade ilumina um pouco com uma luz diferente algumas coisas, né? Eu conversei 5 minutos com o Wagner lá fora. E já, por exemplo, ele me disse uma coisa na qual eu não tinha pensado, né? Falei assim, é engraçado, né? Você acha que de uns 3 anos para cá tem umas mudanças, que os jovens estão
mais implicados nas coisas, bom, eu diria o seguinte, no consultório ainda não chegou. Mas isso não quer dizer que isso não seja verdade, né? E também isso não quer dizer que a leitura dos movimentos sociais dos quais os jovens participam faz ou não faz sentido nisso que eu mais ou menos pensei. Não tem nada de original no que eu vou falar, inclusive porque grande parte disso, quando foi daquela outra vez que você me convidou, que foi aquele negócio imenso, uns 10 anos atrás, eu acho. Mais ou menos eu fiz um recorte hoje de coisas que eu tinha pensado para lá, porque naquele momento eu tinha escrito de fato um negócio, hoje eu retomei algumas pontuações e puxei algumas coisas que me pareciam que talvez pudessem mudar. O que me parece, né, que é o mais difícil em todo o debate é começar o debate, né? Qual é a isca que a gente lança, né? Talvez a primeira isca que eu quero lançar, que é importante para mim, né, porque, embora eu tenha sido socióloga, nos últimos 20 anos, na verdade, eu sou só psicanalista, né? Então, muda o olhar sobre as coisas, evidentemente, porque quem chega no consultório chega diferentemente do que ele chega em outros lugares, né? Então, tem um viés. Mas, digamos, a socióloga que eu fui faz com que talvez eu tenha uma escuta diferente na clínica, né? Que é de achar que eu estou trabalhando com sujeito histórico, que não vem lá só para falar de mamãe e papai, né? Mas que vem lá para falar de todas as questões do mundo, porque eu estou convencida disso, né? E eu acho que esse foi um dos grandes enganos de uma certa psicanálise durante muito tempo, de achar que o sujeito da psicanálise não é um sujeito histórico. Ele é totalmente histórico e totalmente determinado pelo mundo no qual ele vive. E mais, né, eu diria que hoje em dia, com esse mundo dito globalizado, né, e dito pós-moderno, globalizado ele é de fato pós-moderno, dá pano para manga para muita discussão. Eu vou usar ele aqui só para não entrar nas discussões se é pós, se é modernidade líquida, se é isso, se é aquilo, com todas as aspas e asteriscos, só para não ter que ficar se explicando o tempo todo, né? Uma coisa que chama a atenção também, né, que as questões com as quais a gente lida acabam ficando muito semelhantes, independente de onde a gente ouve, né? Eu trabalho muito, digamos, com os psicanalistas franceses, especificamente, e a gente constata coisas muito parecidas, embora o sistema educacional seja outro, embora, digamos, o sistema político, no aqui e agora, ele seja parecido, mas a história da política, digamos, democrática, seja outra. E a gente percebe que as grandes instituições encarregadas da socialização dos jovens estão todas em crise, basicamente a família e a escola, né? E se elas estão em crise, e aí eu acho que esse talvez vai ser o eixo principal do que a gente talvez possa discutir, é que o lugar das gerações, que durante muito tempo foi claro, né, havia um adulto e havia uma criança / jovem, e cabia ao adulto inserir esse jovem num mundo que já estava, de alguma maneira, pronto e pelo qual ele tinha que se responsabilizar, porque ele, adulto, também o recebeu de alguém, né? Ou seja, tem toda uma questão da transmissão em jogo. O que eu recebi, o que eu transmito, né? E eu acho que eu não vou votar para a Hannah Arendt, mas a Hannah Arendt, que não era psicanalista, que, aliás, não gostava da psicanálise, falou isso em termos políticos, a mesma coisa, né, do que eu vou tentar falar aqui, né? Ou seja, que tem algo da educação, no sentido lato da palavra, tanto da família quanto da escola, que é conservadora e não tem como não ser, porque ela tem que transmitir o mundo simbólico tal qual ele existe, e cabe aos jovens se rebelar contra ele. Acho eu que um dos grandes sintomas que eu vinha vendo, talvez esse último ano tenha mudado, com todas essas manifestações que a gente viu, era justamente a incapacidade de revolta dos jovens.
E eu acho que essa incapacidade de revolta, que veio caracterizando, eu diria, certamente, os últimos 20 anos do mundo, né? Vale para a política, né? Na falta de grandes utopias, vale para a cultura, no sentido que falta, né, uma contracultura específica dos jovens, quer dizer, você tem um rap em algum lugar, você tem as pichações, um certo tipo de pichação, mas a contracultura, digamos, dos jovens de protesto, acho que está no momento, ou esteve no momento de recesso durante muito tempo. Uma questão, né, que para mim não está clara, se essas últimas manifestações elas são o prenúncio de uma nova possibilidade de engajamento política e cultural da juventude, ou se é o estertor de um fim da política para os jovens, né? Quase que o último ato. Né? Para mim não está claro, e eu queria realmente conversar com vocês, no sentido, por que não está claro? Né? Porque eu acho que a política, mais do que tudo, passa pela palavra, pela negociação, pelo contrato social, pelo respeito daquilo que foi contratado, por se responsabilizar pelas rupturas de contrato. Né? E eu não sei, né? Não está claro para mim se nesses últimos movimentos isso está presente ou é só nós não aguentamos mais. Né? Quer dizer, vamos destruir tudo, porque assim não dá para continuar. Quer dizer, eu não sei se é o começo de um novo ou se é o último capítulo de um velho. Né? E aí, possivelmente, vocês devem estar sabendo muito mais do que eu. Né? Em todo caso, o que eu tenho a impressão é que nós estamos vivendo, né, de alguma maneira, um momento de uniformização da vida cotidiana, né? E no planeta. A gente vê os mesmos filmes, a gente vê as mesmas séries, a gente se veste do mesmo jeito, as pessoas gostariam de se vestir do mesmo jeito. Né? Quer dizer, há uma uniformização, digamos, dos indivíduos e, eu insisto, porque, para mim, existe uma degradação do laço social. Né? E eu acho que essa degradação do laço social vem muito por causa do desencantamento, né? E acho que isso ficou claro nas manifestações, e decepção dos cidadãos em relação à política, com P maiúsculo, e aqueles que a encarnam. Né? Eu acho que, atualmente, no Brasil, aí a gente pode fazer uma pontuação, né? Não se acredita mais nem na situação, nem na oposição, e acho que com uma certa razão, porque não há, né, uma oposição digna desse nome, que possa ser situação. Enfim, a coisa me parece, né, bastante complicada. Né? Por outro lado, né, quando você não consegue investir no futuro, o que acontece? Você adoece no presente. Né? Porque, digamos que os sonhos de futuro, as utopias de futuro, funcionam um pouco como uma droga, no bom sentido da palavra, né, excitante. Bom, vamos batalhar para que o amanhã aconteça. Quando você não consegue investir nesse futuro, você deprime. Né? Não à toa, a depressão é a doença do século. Né? A quantidade de remédios que as pessoas tomam é uma coisa impressionante. E no consultório é muito curioso, né? Porque se antes as pessoas vinham procurar primeiro uma terapia, quando a terapia não resolvia, que as coisas iam muito mal, dizia assim, você me ajuda a procurar um psiquiatra para tomar um remédio? Né? Agora eles já vêm medicados, né? Eles passam primeiro pelo remédio e depois pela palavra. Né? Quase que num descrédito, né, pela palavra. Né? Ou seja, de alguma maneira, eu acho que é verdade. Né? Quer dizer, nada, tanto na economia quanto na política, permite uma aposta no futuro. Só para dar assim, uns exemplos, e não tomem isso como um saudosismo, como uma nostalgia, né, de dizer assim, antigamente era melhor. Eu não acho que antigamente era melhor. Eu só vou contrapor dois momentos, né, para a diferença. Né? Antigamente, você escolhia uma profissão, e não era antigamente, tão antigamente. Quando eu entrei na faculdade, ainda era assim. Tudo bem que eu estou perto do Matusalém, mas né,
Ou seja, foi muito rápido, né, nessas gerações. As opções de profissão eram poucas, né? Você escolhia, em grande parte, aquela que seus pais mandavam você escolher. Quando você ousava escolher uma que não era aquela que eles tinham escolhido para você, você já era um rebelde. E você, mais ou menos, levava a vida nessa profissão, né? Você ia mudando um pouco, mas, enfim, você podia fazer um projeto. Bom, hoje em dia, existem as profissões, de um lado, vão desaparecendo, outras vão surgindo, você aposta numa, mas muito rapidamente ela desaparece, né? E a gente vê na PUC, por exemplo, cursos que eram, né? Eu estou falando da PUC porque ele foi meu aluno lá, eu fui lá, né? Já vi que tem muita gente aqui que foi. Cursos que viviam cheios, estão as moscas, né? Quer dizer, as próprias universidades não dão conta, por mais que eles criem cursos novos, de formar para que mundo nós estamos formando, né? Tanto que, assim, até a pessoa se achar, em geral, faz 4 ou 5 vestibulares hoje em dia, né? Para se achar, mais ou menos. Quer dizer, a vida adolescente vai crescendo, a entrada no mundo do trabalho vai se prolongando e também depois se prolongando, digamos, de alguma maneira na velhice. Então, me parece, né, que essa ideia de planejar o próprio futuro, e eu também não sei se era bom tudo tão planejadinho, né, mas existia, né, quer dizer, se planejava o futuro, se planejava a velhice, se planejava a caderneta de poupança ou não sei o quê. Hoje em dia isso é impossível, né? Porque, na verdade, o mercado financeiro dá mais dinheiro do que qualquer trabalho, o dinheiro vem, você não sabe de onde, né? O dinheiro produz dinheiro, mas o trabalho não produz mais. Quer dizer, no mundo atual, o trabalho está totalmente desvalorizado, né, de alguma maneira, e me parece que ser jovem e não ter esses parâmetros, nem que seja para você destruí-los, é difícil. Porque fica difícil até para os adultos, no caso, os pais e os professores, transmitirem alguma coisa com muita certeza. E aí a gente chega, né, numa das grandes questões, que talvez isso chame a atenção de vocês, mas eu acho que, se é difícil ser jovem no mundo de hoje, eu acho que é mais difícil ainda ser adulto. No sentido que eu tenho a impressão que a gente vive num mundo que desautoriza qualquer forma de autoridade. Quando eu digo autoridade, eu não estou falando de autoritarismo, né? Eu estou falando de um lugar que te autoriza a uma transmissão. Então, o que a gente vê hoje, né? Que tanto os pais quanto os professores, né, têm muito medo de ocupar esse lugar da autoridade. Quer dizer, eu estou aqui por um percurso, por um conhecimento, por ter dado provas, e minha função é transmitir isso. Depois, cabe a vocês aceitar, não aceitar, resmungar, né? Porque também não é autoritarismo, não é, olha, é isso, né? Mas é uma desautorização da autoridade o tempo todo, né? Então, aqueles que estão no lugar de adulto não conseguem mais ser adultos. É uma sedução generalizada, né? Ninguém mais consegue dizer não. E aí eu queria chamar a atenção para esse não, que, na minha opinião, é muito importante. Né? Porque, para alguém poder dizer sim, não, o não, mesmo no desenvolvimento da criança, o não vem antes que o sim, né? É só observar uma criança de 2 anos, não, 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 né? Primeiro eles aprendem um não, e depois, aos poucos, eles aprendem um sim. O não é fundamental na vida, né? Para dizer, isso eu não quero, isso não é bom, isso não pode, isso não deve. E parece que o não... Só que, para você poder falar esse não, você precisa ter, de alguma maneira, consciência, né, desse lugar que você ocupa. E acho que ninguém mais tem coragem de dizer o não. Eu acho que, em termos educacionais, isso fica muito complicado, né? Quando nem os pais conseguem dizer o não, né? E com aquelas coisas que a gente ouve, eu trabalho o dia inteiro, eu não vejo meu filho nunca, só vejo ele no sábado e no domingo um pouco, só às 9 horas da noite, eu não vou chegar em casa para brigar. Dá para entender. Mas, por outro lado, e aí
Como eu só tenho meia hora, eu tenho que passar essa meia hora seduzindo? Idem, né? Por exemplo, uma coisa, estudar tem que ser só prazeroso ou tem que ter um lado do ralar também? Eu posso ser assim, muito antiquada, mas eu acho, né, que tem um prazer que vem do estudo que só vem depois de você ralar e aprender o prazer que isso pode dar. Quer dizer, você tentar mastigar, facilitar, pasteurizar, tornar tudo agradável no estudo, é impedir que, de alguma maneira, a pessoa, um dia, possa ter prazer no conhecimento. Né? Agora, acho que saiu da moda, né? Mas, quando meu filho estava na escola, é assim, não pode corrigir com caneta vermelha, porque vai ficar traumatizado. Né? Aí eu pegava essa mesma geração no doutorado e tinha que reescrever as teses todas, porque não tinha concordância. Né? Quer dizer, você via claramente, né, aquela geração a quem não ousaram corrigir no primeiro ano primário, né? Não existe mais a fundamental agora, não sei lá o que é. Depois você tem que reescrever tese de doutorado, porque o neguinho não sabe escrever. Né? Eu ainda provocava, dizia assim, gente, a gringa aqui sou eu, não sou eu que tenho que corrigir português. Né? É uma coisa real, né? Quer dizer, você pode constatar nos dois pontos. Né? Então, isso quer dizer que estudar tem que ser só uma coisa chata, que a gente não pode facilitar a vida? Lógico que a gente pode, lógico que a gente deve, é lógico que é importante transmitir o prazer, mas só de prazer não se vive. Né? Senão nós caímos no imediatismo de não suportar nenhuma frustração. Né? E o saber comporta uma grande dose de frustração. Mas, para querer mudar o social, o político, o cotidiano, é importante saber o que a gente faz com a frustração do cotidiano. Né? Eu vou militar, eu vou entrar para um partido, o que eu faço com aquilo que está difícil para mim no dia a dia? Afinal das contas, até prova do contrário, os grandes movimentos sociais no mundo e as revoluções foram feitas por pessoas que foram se conscientizando daquilo que não funcionava, tentaram entender o que não funcionava e tentaram fazer, a partir daí, projetos para que o mundo melhor pudesse acontecer. É evidente que essas utopias, eu diria que foram todos com os burros d'água, pouco importa. Né? Mas o momento de sonhar com um mundo diferente, o momento de construir, é fundamental. Nem que depois você diga, não era bem isso que eu queria. Né? Porque você sempre vai dizer que não era bem isso que eu queria. O resultado final fica sempre aquém daquilo que você sonhou, desejou. E em todos os níveis, né? Não só no nível, digamos, de uma revolução, mas do nível do presente de Natal que a criança ganha. Sonhou o ano inteiro com aquilo, depois que abriu o pacote e 10 minutos depois. Quer dizer, a satisfação conseguida nunca é a satisfação desejada. Né? E sempre sobra uma dose de frustração. Agora, o que fazer com ela é uma questão fundamental. Né? E quem acolhe a frustração dos jovens? Né? Eu acho que uma das funções do adulto é poder acolher essa frustração e ajudar essa frustração a encontrar caminhos simbólicos e sociais que não seja da destruição e, pior ainda, da autodestruição. Né? Porque, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito, né, são os processos de autodestruição dos jovens hoje, né, meio que em todos os campos. Né? A gente fala muito de toxicomania, de droga, é um dos possíveis, né? Mas não só. Né? Não conseguir se profissionalizar, não conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Essa geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha, ou seja, que não consegue aceitar nenhum contrato possível. Né? Não se consegue sair de casa. Né? E não é só por questões econômicas. Né? Sair de casa custa dinheiro, sim. Né? É muito mais fácil morar na casa da mamãe e do papai. Mas que nem o desejo de sair de casa exista mais. Né? Isso é algo que me impressiona profundamente. Né? Essa acomodação
né, numa faixa etária onde não orna, né, para dizer o mínimo, né? Porque quer dizer, se o jovem estiver acomodado, vamos mal, né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia. Evidentemente, né, quer dizer, como é que nós chegamos nesse ponto, né? Aí nós teríamos várias explicações possíveis. Eu vou ficar com uma, né, que é uma explicação, digamos, não é a única, mas é uma que faz sentido para mim, né, que é uma explicação um pouco de uma certa psicanálise lacaniana, mas que me ajuda a pensar. O que ele vai dizer é o seguinte, que, enquanto a religião mandava no mundo, né, a religião no sentido do pensamento religioso, pouco importa qual, havia uma autoridade que era de um terceiro excluído, né, a quem todos obedeciam. Né? Havia uma transcendência que carregava em si uma autoridade. Mais uma vez, sem saudosismo nenhum. Né? Não é para dizer, olha, aquele mundo era melhor, é para entender o que mudou e o que ele diz assim. Hoje em dia, nós somos dominados pela ciência. E, hoje em dia, não em 2014, né? Hoje em dia, num movimento que começou lá com o Galileu, que foi, aos poucos, se desenvolvendo e que teve, talvez, a maior ruptura com a chegada do homem na Lua. Quer dizer, nós hoje em dia, somos ainda mais ou menos filhotes desse momento da ciência. O que quer dizer o momento que o homem chegou na Lua? Quer dizer, simplesmente, com aquilo que o Júlio Verne, que outros tantos sonharam, que era da ordem da ficção científica, porque era aquilo que não aconteceria jamais, aconteceu. E, com isso, de alguma maneira, eliminou a categoria do impossível. Né? Categoria essa que, psiquicamente e subjetivamente, é uma categoria fundamental para o sujeito humano. Né? Ou seja, eu não posso fazer tudo. Eu não posso sair matando por aí. Né? Ou seja, tem um não, tem uma proibição de que nem tudo é possível. Né? Então, o que o Lacan vai dizer é que, com a chegada do homem à Lua, de alguma maneira, a transcendência acabou, aquilo que se pensava impossível aconteceu e eliminou, de alguma maneira, a categoria do impossível, da subjetividade das pessoas. Né? E criou, aos poucos, um mundo sem limites. Né? Um mundo onde a violência não consegue mais ser barrada. Né? E isso, cada país, evidentemente, tem suas características de violência, seu passado. Nós aqui temos escravidão, temos 50 anos de ditadura. Quer dizer, nós aqui, a violência adquiriu um certo aspecto. Mas essa violência existiu em todos os lugares. Né? Você pega, por exemplo, na Europa, atualmente, que se festeja, né, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, que foi uma carnificina generalizada, também os livros que saem são toda violência. Hoje saiu uma matéria interessantíssima no Monde, aliás, sobre o genocídio em Ruanda, onde um cineasta, um escritor e um jornalista se juntaram para entender, aquilo também, acho que são 20 anos do genocídio de Ruanda, né? Para entender o que faz uma pessoa se tornar um genocida. Né? Ou seja, a violência ela é universal. Então, ela precisa ser barrada. Não, tudo não pode ser possível. Né? Como é que se faz isso? Né? Aí, é evidente que, a partir daí, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente ouve, um pouco na sociologia, bastante numa certa psicanálise, que tudo isso tem a ver com uma falta de função paterna. Né? Por exemplo, o Christopher Lasch, né, quando trabalha O Mínimo Eu, quando trabalha, principalmente aquele livro Refúgio no Mundo Sem Coração, né, ele trabalha muito a queda da figura paterna como proibidor. Então, uma coisa é a função de um pai, e outra é aquilo que o papai, figura em carne e osso, proíbe. Né? A crise não é do papai. A crise é do lugar que a sociedade dá a esse adulto chamado pai, como uma função
onde ele é tributário daquilo que ele recebeu e ele é obrigado a transmitir aquilo que ele recebeu. Quer dizer, esse papai também não é um homem livre, não é o pai de Totem Tabu, da Horda Primitiva, que pode tudo, né? Aliás, é um que transmite o quê? Que ele também é barrado, que ele também não pode tudo, que ele também não tem todos os prazeres do mundo e que ele também tem que respeitar as leis, porque só assim ele pode transmitir o respeito das leis. Quando eu estou falando lei aqui, gente, eu estou falando de lei simbólica, daquelas que permitem o convívio em sociedade, né? Mas que se manifesta, né, no desrespeito às mínimas leis, né? Eu tenho horas que eu realmente acho que as pessoas hoje em dia nasceram em chocadeira, que ninguém mais tem, né, mãe e pai para ensinar o básico, né? Coisas assim. Eu posso ser a favor ou contra o corredor de ônibus, mas enquanto ele não for retirado, eu vou obedecer a ele, não vou ficar cortando o que vem atrás. Eu posso ser a favor ou contra uma série de leis, mas isso tem um fórum que chama política para eu discutir e pedir a revogação das leis, né? De qualquer ordem que seja, mas não por conta própria dizer, ela não me convém, então eu vou transgredir e pronto. E isso, né, em todos os campos, né? Porque isso mata a política também, né? Porque se você não se junta com outros que acham, assim como você, que aquelas leis, a sociedade mudou, que aquelas leis não fazem mais sentido, que é preciso lutar por uma transformação. Não é isso que já o Durkheim dizia, né? Se eu não me engano, né? Que tinha aquelas que eram simbólicas e as outras que a gente ia mudando, né? Senão nós estaríamos na Idade da Pedra ainda, né? Agora, essas pequenas... Por exemplo, eu acho a transgressão fundamental, tanto individualmente quanto socialmente. Mas a transgressão que produza efeitos na sociedade, que não seja só do benefício daquele que transgrediu por conta própria, né? Então, me parece, né, que quando esse pai, a função paterna, ele está abandonado pelo social, nada mais o reforça, ele está assim ao Deus dará, né? Então, ele foi abandonado por um discurso social que assegurava até pouco sua autoridade e legitimidade, e ele procura no filho o apoio que lhe foi retirado no social. E qual é o resultado disso? Que a criança acaba sendo protegida pelo seu pai no sentido de não ter que se confrontar com o limite. E se confrontar com o limite é o que nos ajuda a crescer, em todos os campos, né? Nos tornarmos adultos, né? Então, essa fase, como que chama essa fase? Vocês que trabalham com juventude, que não termina nunca, agora tem um nome específico. Hein? Adultescência, não é? Porque agora não acaba nunca, né? Porque, se eu insisto nisso, é porque eu acho que, tanto no sistema educacional quanto no familiar, nós estamos sempre na presença de duas gerações, onde a anterior se impõe necessariamente àquela que sucede, e ela não pode ficar envergonhada de se impor, né? E, se não por outra razão, porque nenhum de nós escolheu os pais. A gente escolhe um monte de coisa, escolhe marido, mulher, profissão, mas os pais a gente não escolhe, né? Eles que escolheram ter a gente, né? Então, a gente tem que se haver com aquela família na qual a gente nasceu e com aquele universo. E depois criar um outro tipo de universo, pouco importa, né? Mas aquilo a gente não escolheu. Ou seja, todos nós estamos submetidos, de alguma maneira, a um dever de herança, né? Como dizia o Goethe, aquilo que herdaste dos seus pais torne o seu, né? Não basta herdar, você precisa se apropriar daqueles valores, do dinheiro, de qualquer coisa, mas você tem um trabalho de apropriação, né? Decorre daí, né, que toda autoridade resulta, em parte, da diferença geracional, né? E acho que uma das grandes dificuldades, então, para quem trabalha com jovens, e aí eu realmente tenho muito mais a aprender do que a dizer, né? Mas me parece que é essa, quando o laço social desautoriza aqueles que
que, classicamente, estavam investidos de uma autoridade de transmissão, né? Então, o que me parece, né, que, né, quando adulto, né, se recusa a ser adulto, se recusa a dizer um não, quando o adulto quer ser amado a qualquer preço, né, porque o adulto não precisa ser amado, né, mas quando ele fica nessa sedução para os filhos, para os alunos o amarem, né, de alguma maneira, o jovem não tem mais contra quem dirigir o seu conflito, né? Porque, em geral, o primeiro fonte de conflito é o pai. Você não vai sair, vou sair. A mãe, você não vai fazer isso, eu vou. Quer dizer, você vai desenvolvendo tua capacidade de conflito, primeiro na família, depois na escola, nesses campos, né? Mas, quando isso desaparece, o que o jovem acaba fazendo? Dirigindo a violência do conflito contra si próprio. Porque, se ele não tem alguém face a ele que sustente essa violência, que, de alguma maneira, diga: olha, apesar da tua violência, você não me destruiu, né? Porque, na verdade, a função do pai e do professor é suportar um pouco essa violência e dizer: apesar dela, ela não é mortífera, eu continuo aqui, né? Quando o jovem não encontra ninguém perante ele, ele vai pôr essa violência toda contra si próprio. E aí, ou ele deprime, gente, a quantidade de criança medicada é uma coisa impressionante, né? Ou se inventa a doença, né? Porque cá entre nós, né, a tal da criança hiperativa é um misto de criança mal educada e de criança deprimida, né? Né? Não é uma doença. Aliás, o próprio cara que nomeou já falou que ele inventou, né? Quer dizer, não tem agora, dá-lhe Ritalina, né? Quer dizer, a gente está drogando, né, nossas crianças e nossos jovens desde cedo para não dar trabalho. Agora, se ninguém ensina que tem que ficar sentado, né, que não dá para comer pulando, que não dá para fazer lição dando cambalhota, né? Quer dizer, se alguém não transmite alguma coisa, a criança vai ficar hiperativa mesmo, não tem ninguém para contê-la, né? E aí, remédio, né? Ou então, né, um alto consumo do ódio, né? E isso, essa quantidade de jovens, e aí tem a ver muito com a cultura americana, né? Mas é Columbine, né? Não sei o quê, né? Quer dizer, e aí, como a gente gosta de importar moda, de vez em quando a gente importa né, que vai no cinema, sai dando tiro, né? Ou seja, essa violência autodestrutiva, né? E é como se, nesse mundo que a gente vive hoje, os adultos estejam deixando os jovens entregues à sua própria violência e não haja mais ninguém para dizer que crescer é justamente poder adiar uma satisfação. Não é eliminá-la, mas é poder adiá-la, não é poder transformá-la em outra coisa, né? Então, assim, se eu quiser, acho que meia hora já foi, né? Porque eu estou a fim de conversar com vocês muito mais. Recapitulando um pouco, né? Me parece que esse sujeito contemporâneo, seja ele jovem ou não, mas aqui o debate hoje é do jovem, né? Dessa jovem subjetividade, ele encontra dificuldade em sustentar uma enunciação, né? A dificuldade é de falar em nome próprio. Por exemplo, uma coisa que a gente pode pensar, as máscaras nos black bloc, né? O que é isso? É só para não ser perseguido? É só para não ser fichado? Ou é uma dificuldade com o próprio nome próprio? Né? Eu acho que... Eu não tenho resposta, mas me parece que é muito fácil de dizer eu só não quero não ser preso, eu só não quero que saibam quem eu sou, né? Mas é talvez uma dificuldade de aceitar o nome próprio. Eu estou fazendo isso em meu nome. E, em meu nome, eu quero arcar com as consequências desse ato, né? Porque, até onde eu sei, né, os que transformaram o mundo pagaram de si por querer transformar o mundo. Né? E, com isso, eu não estou fazendo elogio nem da cadeia, nem da prisão, nem da... Né? Mas, enfim, alguma coisa você paga pela tua escolha. Né? Quando as escolhas deixam de ter preço,
simbólico, não tem mais escolha. Aí tudo tanto faz. Não é? Então, me parece que nós estamos numa crise, né? E aí os jovens são, eu acho, a maior vítima disso, né? Da autoridade, no sentido que eu defini antes, e que impede os jovens de procurarem a sua autonomia. Eles ficam no mundo, né, que o Castoriadis chamava de heterônomo, né, onde as leis são dadas pelos outros e que eles meio surfam em cima das leis, mas eles não conseguem se opor para propor algo diferente. E outra coisa que a Hannah Arendt trabalha muito, isso que eu concordo com ela em Gênero, Número e Grau, que eu acho que falta no mundo de hoje, dos adultos para transmitir, dos jovens, uma capacidade de julgamento. Né? Capacidade de julgamento no sentido, bom, lá do Eichmann em Jerusalém, né? O que é mesmo que eu fiz, estava certo, estava errado, eu me arrependo, eu não me arrependo, por que eu fiz, né? Ah, eu fiz porque os outros estão fazendo também, eu fiz porque eu recebi ordens. Ah, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Né? Quer dizer, me parece que a gente vive num mundo, né, onde falta julgamento. Né? E julgar, eu acho que é da responsabilidade de cada um. A gente não pode pôr nas costas do outro algo que é nosso. Né? Para poder sustentar um julgamento, é necessário que cada um de nós assuma o próprio julgamento do lugar da sua subjetividade. Ninguém pode assumir isso em nosso nome. Por isso, né, eu diria, né, que, e aí eu vou voltar para a minha experiência, porque eu acho que eu não posso fazer de outro jeito, senão eu também não digo de onde eu falo, né? Eu acho que a minha responsabilidade é dizer de onde eu falo, né? Eu tenho a impressão que, nesse trabalho de analista que eu venho levando há tanto tempo, né, ainda que eu faça junto com outros, eu acho que a minha responsabilidade é ajudar, um a um, todos aqueles que vêm me procurar, para um redirecionamento em direção à civilização. Ou seja, não é julgá-los do lugar moral, isso que você fez está errado, porque não cabe a mim, desse lugar, dizer o que o outro faz é certo ou errado, mas fazer ele perceber que ele vive numa civilização e que ele tem que contribuir com essa vida coletiva. Né? Que eu chamo de um redirecionamento para a civilização. E o que eu entendo por civilização é o respeito claro e explícito pelo próximo. Né? Eu não estou falando de amor ao próximo, porque nesse eu não acredito. Mas no respeito, eu acredito. Né? Eu não preciso amar o meu próximo. Eu sou freudiana demais para acreditar que isso possa existir, mas respeitar eu posso. Né? Eu posso reduzir minha violência em relação ao próximo. O outro não está aí para ser meu saco de pancada. Né? Então, não é negar a violência, porque a violência é constitutiva do ser humano. Né? Freudianamente falando, né, o mundo nasce de um assassinato. Né? Então, a violência é constitutiva. O fato da violência ser constitutiva não significa que eu posso soltá-la perante qualquer um que me atrapalha, eu atiro e mato. E quanto você deu um número? 50 mil assassinatos de jovens. Né? Quer dizer, essa violência é explícita o tempo todo. Né? Então, não é acabar com a violência, porque aí é uma utopia que eu acho que nós não vamos para lugar nenhum. Mas reduzir a violência, digamos, às suas formas aceitáveis. Qual é a forma aceitável da violência? É que ela passa pela palavra e não pelo ato. Né? Porque se eu digo para o outro, eu vou te matar, eu já não matei. Né? Na hora que isso passa pela palavra, que vira uma ameaça, eu não preciso mais atuar. Né? Na não humilhação do outro, né? E principalmente dos mais fracos. E na razão como direito ao exame crítico e no direito universal e principalmente no princípio de reconhecimento da alteridade. Ou seja, sair um pouco desse universo narcísico, onde a gente acha que só a nossa maneira de viver está correta e só aquele que se assemelha a mim
merece viver, né? Mas é justamente, né, é entrar nessa diferença do outro, né, e poder respeitar essa diferença, né? Respeitar uma diferença, mais uma vez, não significa amar essa diferença, nem dizer que todos são iguais, né? Mas é dizer que todos têm direito às mesmas coisas, né? A igualdade de direitos não é a igualdade do ser, é diferente, né? A gente pode lutar por igualdade de direitos. É muito difícil lutar por uma igualdade do ser, né? Então, me parece, né, que essas patologias do contemporâneo, né, que eu apontei um pouco, elas falam da subjetividade contemporânea. E, ao falar da subjetividade contemporânea, elas falam também da subjetividade dos jovens, que são aqueles que, de alguma maneira, fazem mexer as coisas, né? Quer dizer, são sempre, digamos, a ponta do iceberg que nos dá as indicações sobre uma época, né? E acho que, então, tanto a toxicomania, né, quanto a delinquência, quanto os estados limites, essas doenças de hiperatividade e outras coisas, né, são sintomas do quê? De uma sociedade que vai mal, né? E que não dá possibilidades de encontrar um caminho para a oposição, né? Então, essa violência que volta sempre contra o sujeito. E mais, né, me parece que a última coisa que eu vou dizer, né, é que me parece que, nesse mundo de hoje, o ser humano desejante está se empobrecendo muito. E quase que os desejos, né, porque o desejo não tem objeto, né? Um desejo é desejo de desejo. Não o filme do Buñuel, né? Esse obscuro objeto do desejo, né? O desejo, ele circula, ele é contagioso, né? No limite, o que é uma revolução, né? Uma revolução é um momento onde um desejo se tornou contagioso de desejar a mesma coisa, né? Quando o desejo está muito empobrecido, né? Está muito anêmico, o que aparece? Só necessidade, né? Evidente que... Então, eu queria fazer essa última diferença, né, entre o objeto da necessidade e o objeto do desejo. A maior parte das revoluções foram feitas em nome da satisfação das necessidades, né? Pão e trabalho, né? No entanto, o que permitiu essa revolução, ainda que a palavra de ordem remetesse a um objeto de necessidade, foi o desejo, né? Naquele momento, aquele desejo pôde se tornar coletivo. Senão, nós vamos transformar... E, nesse mundo de hoje, eu tenho a impressão que nós estamos muito num mundo onde há um empobrecimento desse desejo e uma hipervalorização das necessidades, né? Por exemplo, a toxicomania, o que é? É a droga enquanto objeto de necessidade. Não é a droga da Beat Generation, né, que eu vou sonhar, vou unendo o antigo. Porque droga existe no mundo, desde que o mundo é mundo, existem drogas. Mas nem sempre, em todas as épocas, as drogas ocuparam o mesmo lugar, né? Uma coisa é quando ela faz parte da cultura. A outra, quando aquele que consome é o toxicômano, é o craqueiro, é aquele que eu posso pôr na prisão contra a vontade, né? Quer dizer, você vai transformando tudo em objeto de necessidade. Aí eu acho que é um empobrecimento total do mundo, né, em todos os sentidos, né? E o Castoriadis, que é um cara que tem muito bom humor, que eu gosto dele pelo humor dele, né? Quando ele fez uma análise do fracasso do dito socialismo real, ele diz assim: por que o socialismo real fracassou? Não aquele que a gente sonhou, que um dia seria o socialismo, né? Aquele que se realizou dentro das diferentes fronteiras, porque ele só trabalhou com a necessidade, né? Ele achou que o ser humano era que nem um cachorro, que vivia para comer ou comia para viver. Mas o ser humano não é um cachorro, né? Uma vez que ele satisfez a necessidade, ele vai sonhar com outra coisa. A hora que ele tiver pão, ele vai sonhar com caviar. A hora que ele tiver caviar, ele vai sonhar com não sei o quê, né? A hora que ele não tiver mais sede e tiver até água, ele vai sonhar com champanhe, né? Ou seja, o grande erro foi achar que, uma vez as necessidades satisfeitas, o ser humano ia se dar por satisfeito.
Não é verdade, né? Nós somos, antes de mais nada, seres de desejo. A gente vai continuar querendo mais e outra coisa. O que não impede, né, como que a satisfação das necessidades não é prioritária. Porque de estômago vazio, você nem para sonhar consegue. Né? Não tem lugar nem para o desejo, né? Porque o estômago ronca demais de fome. Né? Então, como juntar, eu acho que as duas coisas, né? A realização, a satisfação universal das necessidades mínimas e o reacender de um mundo desejante na política, na cultura, e isso que eu acho que talvez seja a tarefa, antes de mais nada, dos jovens. Né? Se isso está acontecendo, eu, sinceramente, ainda não me dei conta, mas talvez esteja... Para mim, eu ainda estou na dúvida se é o fim de uma coisa ou já é o começo da outra. Né? Bom. Acho que vocês têm mais clareza que seria o começo de uma moda. Vamos conduzir da seguinte maneira. As perguntas, eu só vou aqui coordenar aqui a ordem das perguntas. Eu tenho algumas, mas vou fazer durante o debate. Então, está aberta aqui a inscrição para as perguntas, para comentários, para discussões com a Coutai. Bom, então eu começo. Coutai, deixa eu fazer uma provocação com você. Diferentemente de antigamente, quando as manifestações e a oposição tinha como centralidade a fábrica, a família, hoje nós temos como centralidade os espaços urbanos. Tem um fato novo nessa questão. A polis, de uma forma extremamente desarticulada, passa a ser o eixo motivador para as intervenções. David Harvey vai dizer que a financiarização chegou no espaço urbano, diferentemente do que estava nas fábricas e tal. Esse fato novo conduz a novas formas de desejo, ainda que não muito declarada. Como é que a gente pode... Esta mudança pode ser trabalhada do ponto de vista da leitura que você está produzindo? Então, a impressão que eu tenho, acho que por isso que eu terminei um pouco nessa diferenciação da necessidade e do desejo, que eu não sei, né? E não sei mesmo, não é uma figura, né? Se esses movimentos atuais urbanos não são movidos pela necessidade, no sentido que a necessidade não é mais o pão, mas é o tênis da marca X, o Y ou Z, ou no rolezinho, a participação no shopping tal, no qual eu não posso entrar. A minha dúvida, por isso que eu digo que eu não sei se é o começo de algo novo ou se é o fim de algo velho, se não é só o objeto de necessidade que se deslocou das necessidades basiquíssimas, né, do pão e trabalho, para as necessidades do consumo. Queremos consumir como os outros. E se não é esse consumo que é visado enquanto um objeto de necessidade. E aí eu acho que, alimentado, inclusive, pelos discursos, né, do governo, e não só do governo brasileiro, né, mas dos governos, né, não, mas agora todo mundo viaja, todo mundo pode ter acesso a isso. Quer dizer, evidente, se você só oferece objeto de consumo, né, as pessoas vão querer ir só através... Né, eu ficaria mais... Talvez eu dissesse assim, bom, quando as pessoas começaram a reclamar, de fato, por mais bibliotecas, né, ou mais cinema de graça, ou pouco importa, né, o que, diga-se de passagem, né, eu devo dizer que cada vez que tem algum ato cultural, algum acontecimento cultural que não custe uma fortuna, está cheio. E está cheio de gente de todas as classes sociais. As pessoas fazem fila, as pessoas vão, as pessoas querem, mas eu tenho a impressão que elas não sabem reivindicar isso ainda. Né? Ela passa muito pouco no rol das reivindicações. Né? Por exemplo, esse último festival de teatro que teve, né?
que foi de graça, esse FIP, as pessoas, eu fui uma vez, fiz 2 horas de fila, e junto comigo tinha uma multidão fazendo 2 horas de fila, e nitidamente se olhava para as pessoas, tinha escola pública, escola não pública, jovens, velhos, tinha de tudo. Ou seja, pessoas que ficaram sabendo que tinha, que foram para a fila, que foram ver, quer dizer, quando você dá acesso, bom, mas eu tenho a impressão que ainda não caiu no rol das reivindicações. Né? Então, eu diria que eu ficaria dizendo, eu diria certamente, olha, tem alguma coisa nova acontecendo, quando isto também pudesse ser nomeado, né? Quando a cultura pudesse ser nomeada como uma reivindicação mais claramente. Né? Porque, por hora, eu acho que ainda está muito no consumo, no objeto da necessidade, ainda que um objeto de necessidade diferente da fábrica. Mas, olha, também, assim, com todos os pontinhos, né, porque eu tenho acompanhado essas coisas mais pelo jornal do que... Vocês estão muito mais mergulhados nisso do que eu. Você fala da crise das instituições encarregadas da socialização dos jovens, né? Que eu acho bastante instigante. E me fez pensar, e aí achei muito provocadora a sua fala, de que, na verdade, o papel dos adultos, ou dessas instituições, era inserir o jovem no mundo que já estava pronto. E, hoje em dia, é inserir num mundo que não está pronto e desconhecido, né? Talvez, eu não sei se não está pronto. O que era, vamos dizer, se o mundo já estava pronto, essa noção do mundo não estar pronto hoje, se foi isso que você... Eu continuo achando, só para esclarecer, que esse mundo também está pronto. Né? Ou seja, digamos que o mundo pronto de antigamente era mais imutável, geração após geração. O mundo pronto de hoje é mais mutável, não é gerações, mas mesmo nesse mundo mutável, a nossa função como professor, como pais, é inserir nesse mundo que a gente vive, porque a gente não tem outro onde inseri-lo. De alguma maneira, ele está pronto, só que a gente tem menos certezas do que nossos tataravós tinham, né? A certeza vinha de outro lugar, quer dizer, a gente faz isso com mais dificuldade. Mas não é para abrir mão, porque é a única coisa que a gente tem como ferramenta, digamos, de socialização. Não, sem dúvida. O que me provocou é pensar o sofrimento, vamos dizer, daí, junto com o que você disse que é mais difícil ser adulto do que jovem, o sofrimento e a dificuldade de inserir nesse mundo que já está pronto, um mundo que, às vezes, tem aspectos desconhecidos, né, para o próprio adulto. Mas eu fiquei pensando, na verdade, a gente tem conversado que tem uma crise das instituições, das encarregadas da socialização, mas de outras instituições também, né? De todas as instituições que fazem as mediações, seja a imprensa, os partidos políticos, a escola, a família. Então, essa é uma grande crise dessas instituições. Estou pensando um pouco alto aqui, trocar essa ideia com vocês, se você vê assim também. Concordo em gênero, número e grau. Estão todas, né? Os partidos políticos clássicos estão tão em crise quanto a família ou quanto a escola, né? Agora, a autogestão também não é uma invenção moderna, já se pensou nisso lá atrás, né? Quer dizer, concordo com você, os partidos políticos também estão em crise, mundialmente, não é nem só uma questão de Brasil. A imprensa não se lê mais jornal. Né? A grande imprensa está falindo, uma atrás da outra, né? Desde o New York Times até um monte. Quer dizer, as pessoas não leem mais jornal, leem internet, tudo bem. Mas é diferente você ler uma notícia na internet, rapidinho, e você ler um jornal. Né? Quando você lia os jornais, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito hoje em dia, né? Você lia um jornal, inclusive, não necessariamente para encontrar o que você pensa, né? Você diz assim, olha, eu leio a Folha, o Estadão, o Globo, sei lá, é uma imprensa conservadora, mas os fatos estão lá e me faz pensar, justamente por não pensar a mesma coisa do que eu.
Hoje em dia, mesmo no meu meio social, de intelectuais, de professores universitários, o pessoal tira sarro de mim. Você ainda vai comprar teu jornal todo dia? Eu falei assim, não, eu não compro, eu assino, mas quando eu não estou em casa, eu compro. A gente só lê blog. Agora, ler blog é você ouvir aquilo que você já sabe. É não entrar em contato com a diferença em momento algum. Né? E isso, gente, é tudo professor universitário, livre-docente, tudo gente brilhante. Quer dizer, há um clima geral que vai corroendo a todos nós, né? Todas as instituições. Né? Quer dizer, por exemplo, essa coisa de profissão. 20 anos atrás, se tinha uma profissão segura para você escolher, era jornalismo. Estão todos desempregados. Né? Estou exagerando, né? Mas um número enorme. Porque é evidente que um blog, uma internet, não consegue empregar a mesma quantidade que o jornal diário, o semanal empregava. Né? Então, são profissões que acabam tendo, inclusive, vida. Eu acho, concordo com você, são todas as instituições que estão em crise. E aí é muito difícil, como adulto, transmitir. Agora, não é porque é difícil que a gente tem que abrir mão disso. Essa que é a minha questão. Né? Porque eu acho que, ao se tornar difícil, então lavo minhas mãos. Eu ouço coisas daquele consultório do Arco da Velha. Né? Porque no consultório a palavra é livre. Né? Aí, um dia, um garoto dizia assim, não, porque na minha plantação na maconha, no meu terraço, eu falei assim, sei. E seus pais concordam? Porque, afinal das contas, a casa é deles, né? Não é sua, eles que pagam aluguel, se dá algum problema. Não, minha mãe disse que prefere que eu plante em casa do que eu compre. Eu falei assim, pois, olha, se você fosse meu filho, eu destruiria. Não porque eu acho que a maconha está errada, é porque eu sou representante da lei atual. Então, eu tenho que te transmitir a lei. Agora, eu posso até sentar com você e escrever um manifesto contra essa lei. Né? Mas eu não posso te ensinar a dizer assim, então finge que a lei não existe. Né? E eu falei assim, o cara estava deitado, sentou no divã, eu falei assim, sabe que é o primeiro não que eu escuto na minha vida? Um moleque tinha 20 anos. Né? Né? Então, por isso que eu digo, a gente escuta coisas do Arco da Velha, porque também essa questão dos pais, né, de proteger a qualquer custo, por exemplo, a vida sexual dos jovens. Né? A sexualidade é uma forma de transgressão. A gente quer queira, quer não, é uma transgressão necessária. É uma entrada na vida adulta. Deixou de ser. Não, em casa, lógico, ótimo, né? Aí se encontra. Né? Todo mundo escova dente junto, com a mesma escova no mesmo pijama. Né? Quer dizer, tem umas coisas que... Eu não estou falando que está certo ou errado, tá? Sem moralismo nenhum. Mas não tem como não ter consequências. É só isso. São as consequências que a gente quer? A gente analisou quais são as consequências? É só isso. Porque, senão, também, assim, o fio da navalha é curto. Né? Porque ou você cai no moralismo retrógrado, né? Ou vale tudo. Né? Quer dizer, como é que você mantém esse fio da navalha sem cair no moralismo, sem cair numa coisa retrógrada, mas, ao mesmo tempo, dizer assim, olha, eu quero que... Eu concordo ou não com essas leis, como adulto, eu sou representante delas. Posso até pensar com você numa maneira de transformá-las. Bom, eu gostaria de comentar, com no início da sua fala, que você diz, bom, quais seriam as iscas, né, para seduzir? E eu queria pensar quais são as iscas que estão sendo produzidas por esses movimentos juvenis contemporâneos. Quais são as iscas que esses novos ou novas formas, eu não sei se são novas formas, não se trata aí de qualificar, mas de pensar junto. Então, quando eu penso em meninos e meninas que resolvem colocar as suas máscaras no momento em que você está totalmente face, então, para mim, tem uma questão a ser colocada aí. Né? Todo mundo vai lá para mostrar a sua cara. E tem um grupo que vai para não mostrar a sua cara. Então, eu acho que isso é uma provocação para a gente pensar.
Eu acho que uma outra é os meninos do rolezinho, né? Quando você diz que os projetos, há um conjunto de que projetos para uma escola, de uma profissão, não estava dado, mas estava delineado. Para esses meninos, não era esse o projeto. Eu acho que esse projeto, que já estava construído, é de um determinado grupo social. E agora, esse outro grupo que está chegando, que não estava dentro desse projeto, e está aí, né, com seus pulos, com seus jeitos de fazer. Então, que iscas, né, que pistas esses grupos nos dão? Então, do ponto de vista do desejo, o que eles trazem de perguntas para a gente pensar? Eu acho que para mim, essa questão do menino e da menina que coloca uma máscara no momento em que todo mundo está face, para a gente pensar um pouco. É isso. Duas de vez? Não sei se precisa microfone, enfim. Ah, então tá. Olha só, bom, primeiro eu agradeço, porque momentos assim parecia que você estava falando para mim, assim, que eu tô com um filho de 14 para 15, e é justamente isso, né, cara? E eu viro para ele e pergunto: filho, que tipo de líder tu tá te tornando? Filho, quem tu é, que eu não tô reconhecendo mais, entendeu? E a inclinação para violência, para belicosidade, né? Então, isso faz com que a gente fique pensando: poxa, caramba, que ideologia esse cara tem hoje, né? Eu sei da minha, né? Mas não existe garantias que os nossos filhos, que a geração sequencial, que ela vá seguir os nossos passos, né? Que ela vai curtir as nossas ideias, né? Então, eu já percebi que ideologia não é consanguínea, assim, muito louco, né? Mas né, a liberdade é essa do pensar, né, da consciência. Eu estou nessa batalha emocional, psicológica com ele, assim, não está nada fácil. Mas aí eu fico pensando, eu falo: pô, eu trabalho com isso todo dia, meu filho. Todo dia eu trabalho com... Não racha a minha cara, por favor. E eu pensei um pouco no que você falou sobre a tendência desses protestos aí, que ainda estamos todos, eu acho que elucidando ainda estamos aprendendo com o que aconteceu no ano de 2013, foi muito simbólico, muito forte, e a maneira como o pessoal se colocou. E aí eu pergunto assim, dos modelos que a gente tem, assim, né? Você falou que, de certa maneira, não deveria ser por aí, né, a postura desses jovens, ou de quem foi à rua, de certa maneira. Mas, da mesma forma, a gente disse que ele é um sujeito histórico, né, e que ele é constituído por essa história. E os modelos que a gente tem atualmente, né, empurram todos, né, para esse tipo de mentalidade, né? Eu tiro por base, por exemplo, o trabalho que eu faço em Heliópolis, com uma turma lá de leitura, escrita e cidadania, dentro da UNAS, que é uma organização bem colocada. E aí, esses dias estávamos conversando sobre como a polícia entra, né, dentro da comunidade, em especial nos bailes funk. Cara, eles batem em todo mundo, é aquilo que a gente super escuta e, por vezes, presencia, assim, quando está lá no olho do furacão. Mas não moramos no olho do furacão, né? E são as coisas mais sórdidas mesmo. Então, esse é o modelo da polícia, quer dizer, daqui a pouco o modelo do governo, da corrupção, quer dizer, esse cara está cercado por estímulos de mais-valia, de se dar bem, de passar o outro para trás, né? A cultura do individualismo também, de ter o seu, né? Outra vez puxamos um debate sobre meio ambiente, caramba, e o papo simplesmente não decolou. Não decolou, e a gente mudou a pergunta: o que o jovem quer? Quem é o jovem hoje? Aí a pergunta foi: o que o jovem quer? Aí começou a vir, cara, o cara quer uma Tucson, o cara quer um carro monstro. Aí, através disso, a gente discutiu como é que a poluição, como é que é a mobilidade, como é que esse carro na rua representa, se algum dia ele vai ter dinheiro para adquirir esse carro, inclusive, né? Mas ele quer a Tucson. E eu vou dizer para esse cara assim: não, mano, não queira a Tucson, queira a bicicleta, sabe? Então, assim, o quanto a gente, às vezes, não tem essa expectativa de querer dessa juventude, o que a gente mesmo, né, muitas vezes não conseguiu. Aí, para te passar a bola também, assim, não deixar no vácuo também, te perguntar, pedir a resposta, assim, eu vou dizer exatamente, né? Não tem. Eu vou dizer um pouco do que eu faço, aí de repente você me ajuda a te citar no caminho, por exemplo. Tem sido muito legal trabalhar com a palavra,
né, em contrariedade ao que muitas tendências dizem que é computador, e não tem jeito, e que é tecnologia só, e, bom, a caneta, o lápis, eu sempre digo, é tecnologia primeiro e tal. Né. Também eles trabalham muito com mídia, então tem sido muito legal trabalhar com blog, ao mesmo tempo que a gente trabalha com escrita, com o diário deles, e tentar reforçar isso na CUCA, no debate político, na conversa em círculo, e isso, enfim, me diz, né, é por aí, assim, esses jovens, eles estão curtindo escrever, eles estão curtindo pensar sobre a sua cidadania e estão transformando a sua comunidade de alguma maneira. É para responder? Ó, primeiro, assim, eu realmente, eu falei antes, repito, né, eu não sei o que fazer. E não sei não porque eu não quero saber, é porque realmente se tem uma coisa que, do lugar onde eu falo de psicanalista, eu acho que eu não posso me autorizar e me permitir, é saber o que é bom para o outro. Né? Porque a hora que eu souber o que é bom para o outro, eu saio do meu lugar. Isso posto, como não psicanalista, como cidadã, porque, afinal das contas, além de psicanalista, sou uma cidadã, aí eu posso pensar algumas coisas, né, do que seria bom para a sociedade. Eu achei muito interessante o que ele falou, né, que no momento onde todo mundo é fez, alguém não mostrar a sua cara. Né? Mas, de alguma maneira, como assumir nome próprio, então, que não seja pela cara, né, aquilo que você faz? O que me parece fundamental que você faça, mascarado ou não mascarado, que fique claro que você está assumindo, em nome próprio, que você está disposto a pagar pela tua escolha. Né? Que você não se esconda da escolha que você está fazendo. Essa é uma coisa. A outra coisa, né, você tem toda a razão. Né? A gente está falando, quando eu estava falando das profissões, tinha muito mais a ver com classe média, né, dessas profissões que se transmitem. A grande questão era como inserir as outras populações, pelo menos na escola pública e básica. Né? Uma questão, né? Nós continuamos inserindo numa escola, mas continuamos inserindo numa escola de segunda classe. Né? Como inserir numa escola, né, que seja uma escola de primeira classe? Com isso, nós vamos levantar 1000 outras questões, né, que eu acho que politicamente totalmente incorretas, né, porque eu acho que o politicamente correto atrapalha o pensamento. Né, vocês me desculpem, mas eu acho mesmo. Né, toda a questão das cotas, de uma série de coisas. Né, onde é que é para investir? Eu acho que é para investir na escola básica, pública, de periferia, né, e não na universidade. Né? É no começo que tem que investir, e muito. Né? Quer dizer, a escola, historicamente, né, eu sou daquelas que ainda acho que a escola tem uma função fundamental. Né? E eu acho que o que tem função é a escola pública, onde você possa encontrar. Quando a classe média aceitar botar filho na escola pública, nós vamos ter feito um passo enorme. Né? Porque, enquanto a classe média continuar botando filho, né, nas escolas parecidas com eles, numa escola narcísica, né, e aí é o narcisismo do narcisismo, porque, mesmo no meio daquela meia dúzia de escolas, né, é esta ou aquela outra. Né, essas crianças não veem ninguém diferente deles, nunca na vida, e se tornam adultos que não sabem lidar com a diferença. Ou, quando sabem lidar com a diferença, paternalisticamente, mas a gente faz trabalho social na periferia. Né? Agora, a hora que misturar mesmo, né, numa mesma escola, aí eu acho que nós vamos estar começando a mexer alguma coisa. Agora, voltando para os black blocs, a minha pergunta é, porque eu não sei, então, vocês que têm um grupo que trabalha com essas coisas, agora eu quero aprender também. Né? Como é que faz? Esse pessoal vai querer votar, vai entrar nessa abstenção que caracteriza as democracias contemporâneas, né? Porque, se você pegar Estados Unidos, França, essas últimas eleições, quer dizer, no limite, em primeiro lugar, está a abstenção, onde o voto não é obrigatório. Né? No Brasil, as pessoas vão votar porque o voto é obrigatório. Não fosse obrigatório, quem iria votar? Qual é a crença, ainda, juntando a tua pergunta com a tua, né, nessas instituições, né,
que são as clássicas, né, que a gente herdou da Revolução Burguesa. Talvez elas estejam, de fato, ultrapassadas. Talvez, de fato, nós tenhamos que pensar em instituições diferentes para o mundo, porque a democracia representativa liberal é herdeira da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Nós ainda estamos, nesse momento, como herdeiros. Talvez um ciclo esteja acabando mesmo. Né? Por isso que eu digo que eu estou o tempo todo me perguntando se nós estamos no fim de um ciclo ou no começo de um novo. Né? Porque eu não sei. Né? Tem horas eu digo assim, bom, enquanto o voto for obrigatório, as pessoas vão votar. Agora, o que isso representa? Será que esses movimentos de rua, que eu sou a favor de todo mundo, adoro uma passeata, sou que nem cachorro em banda, tem uma passeata, eu estou, depois eu pergunto em qual que eu estou, não estou brincando, mas, enfim. Eu acho que é fundamental ir para a rua. Né? Mas ir para a rua pedindo o quê? Depois disso que a gente pede, a gente transforma isso em que tipo de reivindicação possível politicamente, né, para que a coisa não se esgote na rua. E acho que tem uma outra questão grande para a gente pensar, que ele levantou mais também, né, do jeito que a polícia entra, que nós vivemos, né? Nós estamos há 50 anos do golpe, nós vivemos um estado de exceção. Né? A polícia lida com o pobre do mesmo jeito que lidava com o preso político. Quer dizer, essa violência do estado de exceção continua, né? Se manifesta de outro jeito, mas ela ainda está aí o tempo todo. E não é um privilégio só do Brasil, porque nisso o Agamben tem toda a razão. Né? Os crimes da democracia modernas, né? Quer dizer, Guantánamo ou os outros. Quer dizer, não é porque a democracia que não é criminosa, né? Ou que não tem bolsões criminosos. Né? Então, me parece que porque os black blocs, eles têm... Outro dia eu estava conversando com uma outra professora da PUC, que é muito mais sabida do que eu nesse campo das manifestações políticas, que é a Marijane, né? Que muitos conhecem. Né? E eu falei assim, escuta, o que você acha disso tudo? Né? Ela dizia assim, olha, não pensa que eles não estão uma teoria, eles estão uma teoria por trás deles, eles sabem o que eles estão fazendo, a gente concorda ou não é um bando de porra loucas. Né? Quer dizer, tem uma ideologia sustentando. Né? Desde... Qual foi aquele primeiro momento lá que eles explodiram lá em Davos, né? Quando teve o primeiro... Foi em Davos, né? A primeira explosão. Então, para onde vai, como vai, no que se transforma? Não, acho que, e eu volto para a minha pergunta, é o fim de um ciclo, o começo do outro. Né? Porque eu acho que a hora que eu conseguir responder a isso, eu vou ver mais claro. Enquanto eu não conseguir responder a isso para mim, eu fico meio perdida. Eu vou voltar para uma outra pergunta, não sei se vai mudar muito, não sei se alguém quer falar antes de mim, porque eu vou voltar para o assunto da Hannah Arendt, porque eu acho ainda esse texto da crise na educação um texto muito complicado, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pode pensar que a pergunta que ela está fazendo nesse livro todo, né, é como se constitui a autoridade num mundo sem transcendência. Né? E aí ela, ao longo da obra dela, ela vai dar uma resposta para isso, na minha opinião, que é uma autoridade agora ela vai se fundamentar na própria organização política, né? Um pouco é o caminho que ela faz da Revolução. Aí eu acho que, quando ela vai olhar para a educação, ela fala assim, não, mas na educação a gente tem que conservar um pouco que artificialmente essa autoridade, a gente precisa dela. E para mim, isso é problemático. Então, queria pensar um pouco sobre isso. Como, então, pensar as relações intergeracionais, né, num mundo onde a autoridade tem que ser construída sem essa transcendência, né, sem a transcendência da religião, e, no nosso mundo, até sem a transcendência da ciência, porque a gente já vive numa sociedade que é muito crítica, né, do poder que a ciência exerceu sobre ela. Né? Então, é uma pergunta que eu tenho. Porque também esse mundo que a gente quer conservar e transmitir, ele não é todo homogêneo. Né? Cada um de nós, ou cada comunidade, ou cada parte dessas comunidades quer conservar ou transmitir uma coisa diferente. E a gente poderia até pensar que a gente quer transmitir algumas tradições de rebeldia, porque a gente tem tradições de rebeldia. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria colocar, e um convite para outras pessoas também falarem.
Voltando um pouquinho, né, fora do texto, Lilian, quando você fala dessa incapacidade de revolta dos jovens durante 20 anos, estou pensando alto aqui porque as coisas estão passando pela cabeça. O que seria essa incapacidade de revolta, né? Seria uma incapacidade de ideologia ou, de repente, de criação de grupos? Que, não sei, estou aqui pensando. E daí, pensando na composição de grupos e a negação do outro, né? Como que os grupos se reconhecem em si, em negação do outro, como isso acontece hoje, que a gente vê muito pelo consumo. Né? O que a gente falou agora, o menino que quer um carro ou um tênis, né? A gente trabalha com os meninos da Fundação Casa e a gente vê o P, que trabalha há muitos anos, uma mudança de perfil do menino que hoje é preso, que antes ele assaltava pela necessidade do comer e hoje é pela necessidade do consumo, né? E aí a necessidade e o desejo. Eu ouvi uma frase que às vezes a falta o não suprir o desejo é mais angustiante do que não suprir algumas necessidades. Não sei se isso dá para dissociar também, né? Necessidade, desejo, enfim. Mas eu fico pensando nessa mudança, nesse intervalo de 20 anos que não se via tanta manifestação, revolta, onde estavam esses grupos? Né? E hoje eles vêm para uma coisa muito mais de consumo do que de ideologia. Olha, bom, vou tentar responder um pouco as duas juntas no que eu consegui. Bom, eu, pessoalmente, sou uma apaixonada pela Hannah Arendt, continuo, fui, sou e serei. Acho que é uma das poucas pensadoras, assim, digamos, que eu acho que o que me impressiona nela muito, né, pegando um pouco a Agamben, né, o que é o contemporâneo, que, embora ela não seja contemporânea, né, embora ela seja, né, ela é contemporânea, quer dizer, reler a Hannah Arendt hoje é reler alguém que conseguiu, de fato, olhar para o futuro. Né? Ela não envelheceu nada ainda, eu acho. Né? Por que eu concordo com ela, com esse texto da educação? Né? Porque eu acho que uma das funções da escola, e aí talvez, é transmitir os conhecimentos adquiridos pela humanidade, dentro da medida do possível, porque, evidentemente, que não dá para transmitir tudo. Mas isso tem a ver com os currículos. Né? Quando, cada vez mais, e no mundo inteiro, né, as aulas de história vão minguando, né? A aula de história ficou raquítica. Né? Mesmo na França, gente, que era um país que eu disse, só estudavam, né, vão tirando. Né? Os Estados Unidos nem se fala. Me parece que, se você pudesse, é evidente que hoje em dia o conhecimento vai crescendo de tal jeito que você vai fazendo escolhas. Né? Me parece que a transmissão de história, de filosofia, das ditas humanidades, é fundamental, porque aí você transmite também a revolução e a revolta. Né? Você vai falar de revolução francesa, chinesa, russa, cubana, você está transmitindo o que o mundo conquistou, como as pessoas se rebelaram, no que essa rebelião deu, porque é fundamental também a gente aprender com os fracassos da história. Né? E, infelizmente, os fracassos são muito em maior quantidade que os sucessos. Né? Então, nesse sentido, ou seja, quando você pensa, né, na esperança que cada um desses movimentos trouxe consigo, e aquilo no que terminou, as esperanças foram maiores. Não sei se vocês leram um livro que saiu em português há pouco, O Homem que Amava os Cachorros. Né? Eu acho que é um livro interessantíssimo, né? De um cubano que, enfim, que imagina do exílio do Trotsky, e o Ramon Mercader, que o Semprún já tinha escrito. Mas é muito interessante, porque, ao mesmo tempo, te fala da realidade cubana, te fala da frustração da Revolução Russa, O Homem que Amava do Padura, do Homem que Amava os Cachorros. Eu acho que é um livro muito interessante, né, para a gente pensar nos sucessos e nos fracassos dos movimentos da história. Né? Agora que é super bem escrito. É super bem escrito. Ele coloca da perspectiva do cara que está escrevendo, do Ramon Mercader E do Trotsky. Fora isso, é uma boa literatura. É uma excelente literatura. Então, me parece, né, um pouco que talvez o reforço, né, porque quando você transmite, né, para os jovens, gente,
o pessoal não quer saber o que foi o golpe. Quer dizer, nós vivemos num país que a memória é tão curta que eu vejo com os meus colegas que estão dando aula nas faculdades ainda, como há um não querer saber. Não é nem que não se sabe, há um não querer saber, né? Do que aconteceu, do que foi, de como que era mesmo. Então, assim, o que me parece que é fundamental transmitir são essas grandes conquistas históricas da humanidade, né, que tem algo de conservador nisso, mas, ao mesmo tempo, você fala de revolta. Tem uma psicanalista, mas, mais do que psicanalista, ela é uma pensadora da cultura, porque ela era linguista antes, que é a Júlia Kristeva. Eu acho que ela tem títulos maravilhosos, os livros dela nem são tão bons quanto os títulos. Os títulos dela são todos fantásticos. Você cai em cima do livro achando que você vai ler uma coisa maravilhosa, aí, quando você lê, você fica... Mas ela tem um livro justamente onde ela trabalha, ela contrapõe revolta e revolução, né? Mostrando que os movimentos de revolta são muito mais culturais, existenciais, e as revoluções são muito mais sociopolíticas, e da importância das duas, né? Ela diz assim, um dos grandes problemas da contemporaneidade, por exemplo, é o fim das vanguardas artísticas, né? Que chocavam, que escandalizavam, que você ia lá, você rasgava os quadros, né? Mas, para você se dar o trabalho de rasgar um quadro, é porque aquele quadro mexeu muito com você, senão você não vai se dar o trabalho, né, de rasgar, né? Então, ela, do fim dessas vanguardas, né? Então, também acho que, né, nessa questão da revolta e da revolução, talvez, né, os movimentos de revolta sejam mais da contracultura, da cultura, da arte, das vanguardas, e de revolução das estruturas, da infraestrutura, né? Do social, do econômico e do político, né? Então, talvez isso. E, na tua pergunta, eu já tinha, de novo, essa questão dos 20 anos, eu lembro. Eu penso o seguinte, especificamente no Brasil, tá? E aí, de novo, eu estou falando em nome próprio, gente, só em nome próprio. Eu acho que, na saída, né, o movimento de redemocratização mobilizou muita gente, de muitas classes. Quer dizer, o movimento das diretas já foi um movimento social importante que transcendeu os partidos políticos, né? Foi um movimento político importante. Eu acho que a fundação do PT foi um momento importante. A eleição do Lula, eu acho que foi um momento importante, porque, bem ou mal, um operário nordestino virar presidente da República. Importante. Eu acho que muitos dos movimentos de hoje têm a ver com a frustração do PT no poder, né? Frustração explícita em muitos, não explícita em outros tantos, não sei o que vai acontecer, né? Mas que há uma grande parte dos eleitores, digamos, clássicos, originais, fundadores do PT, que querem ver o PT longe, né? E pior, com ódio, né? Porque do ódio, eu que te amei tanto e você me traiu, né? Aquele ódio que você só tem por quem você amou, né? Porque é face e verso da mesma medalha, né? Senão não tinha por que ter ódio, né? Aliás, uma coisa que sempre me chama muita atenção, falando do livro, né, que a metade dos assessores do Bush eram ex-trotskistas, né? Que coisa engraçada, né? Quer dizer, essa passagem de um extremo ao outro, né, como me parece que, em termos de Brasil especificamente, né, a situação atual tem muito a ver, né, com algumas frustrações recentes ou não tão recentes. Eu acho que o Brasil, apesar de tudo, melhorou muito nesses últimos 30 anos, sob todos os pontos de vista. Acho que nós estamos num impasse de novo. Eu acho que nós estamos num impasse sério. E que não é partidário. Eu não acho que a eleição seja ganha pelos três, digamos, que estão possíveis. Não acho que vai ter grandes mudanças, né? Mas eu acho que tem um modelo que escapou. Nós somos um país frágil, nós temos a ver com as crises do capitalismo mundial. O capitalismo está em crise no mundo inteiro. Quer dizer, está em crise nos Estados Unidos, está em crise na Europa, e não tem um modelo alternativo. Esse também acho que é o problema, né? Porque o socialismo, que durante muito tempo foi um contraponto possível, eu tenho a impressão que deixou de ser.
né? Uma certa social-democracia, não. Mas o socialismo, tal qual foi sonhado, eu acho que deixou de ser uma alternativa. Quer dizer, me parece que nós vivemos num mundo, né, sem verdadeiras alternativas políticas. E mais, né, em todos os lugares todos os lugares talvez seja um certo exagero meu, mas em grande parte dos lugares onde a esquerda chegou ao poder, as esquerdas regionais, foi para fazer o programa da direita. Né? Isso é um clássico também, né? Então, eu não sei muito, não, mas quando eu vejo o que acontece na Inglaterra, onde se perdem todos os benefícios da sociedade conseguidos do welfare state, né? Quer dizer, o que acontece com a Europa Ocidental, digamos, vai, como um todo, né? Está um enterro do estado do bem-estar social. Né? Está sendo enterrado assim, a olhos vistos. Nós estamos longe de conseguir um estado do bem-estar social. O socialismo real faliu. Então, é difícil também pensar, e, ao mesmo tempo, eu acho que sem projeto político nós ficamos amarrados, né? Sem utopias possíveis para sonhar. Agora, não sei se vocês têm, eu estou numa fase totalmente sem ter o que sonhar, né? Meus sonhos, nesse sentido, estão de uma pobreza como eles nunca estiveram. Né? E aí, os meus, entendeu? Estou velha, mas eu sempre sonhei com alguma coisa. Tá difícil de sonhar. Né? De o quê? Como? De que jeito? Né? E eu acho que, evidentemente, que a população menos privilegiada é a que mais sofre disso. Sempre, né? Quer dizer, em qualquer coisa, né? A coisa sempre estoura nos que têm menos. Né? Menos, inclusive, de utopia para sonhar. Porque a solidariedade operária não foi uma invenção, ela existia. Né? O mutirão existia, quer dizer, existia uma cultura de solidariedade popular que eu não sei em que medida se mantém ainda, né, nesse mundo individualista. Eu não sei, eu acho que nós estamos... Está difícil. Ok, eu queria fazer uma provocação aqui. Contai. Veja, a gente até tem, na questão do campo das necessidades, a gente olhar para um país como o Brasil, onde as desigualdades, as diferenças são absurdas, são gritantes, quer dizer, nós não conseguimos avançar ainda nesses 30 anos na mudança desse perfil. Continuamos com a marca da miséria. Podemos virar um país do Bolsa Alimentação, porque, do ponto de vista estrutural, nós não conseguimos dar um retorno. Agora, essas mobilizações são mobilizações planetárias. Inclusive, Estocolmo, pelo que eu saiba, a social-democracia ali reina. As contradições, do ponto de vista das necessidades, são mínimas. Estou falando isso porque eu acredito que nós também não temos repertório para entender essas novas dinâmicas e essas novas formas de manifestação. Então, nós estamos sendo provocados a pensar o que exatamente estão falando. Quer dizer, as perguntas nós ainda não soubemos formular a esse respeito. De qualquer jeito, essas manifestações, quando a gente olha, tentar entender as manifestações pela ótica das instituições, não tem sido um bom remédio. Ou seja, os partidos, a forma que o Estado está estruturado, a escola, a igreja, sindicatos, ou seja, todas as instituições estão sob suspeita. Eu acho que isso aí tem duas leituras. De um lado, é um novo que nós não sabemos para onde vai. Do outro lado, historicamente, isso sempre aponta para algumas reservas do ponto de vista político. Estou dizendo isso que, assim, corações e mentes estão aí à disposição de quem tiver uma proposta que consiga colocá-la em discussão com a realidade. Então, se no socialismo real você tinha o grande líder, o pai, o partido, algo em que as pessoas, as classes, você tinha um nome, você nomeava a quem estava subordinado. Neste momento, existe um não rotundo a qualquer forma de pai.
Então, o mal-estar na civilização ele está correndo pelas bordas de um jeito que nós ainda não entendemos como é que nós vamos enfrentá-lo. Então, eu queria que a gente fizesse essa reflexão nas dúvidas mesmo. Eu concordo com você. Acho que não parei de falar sobre isso, né? Que quando eu digo, eu não sei se é o fim de uma coisa, começo de outra, né? Eu concordo gênero e número e grau. Quer dizer, aquilo que nós tradicionalmente conhecemos, ou pelo tempo de vida, né? Ou pelo que a gente aprendeu, enfim, da Revolução Francesa e Americana para cá, inglesa para cá, enfim, esse modelo, incluindo aí as revoluções socialistas, que também foram dele, esse modelo parece que faliu. Que outro modelo pensar fora? Porque o que nós temos por hora? Né? Que eu tenho muito medo. E aí eu vou falar claramente, eu tenho medo. Eu acho que nós temos uma volta da religião, contudo, nas suas formas mais fundamentalistas. E de todas elas. Né? Não é só o fundamentalismo islâmico como querem nos deixar acreditar. Né? É o fundamentalismo islâmico, é o fundamentalismo judaico, é o fundamentalismo cristão. Né? Quer dizer, nesse momento de dúvidas, a religião tem voltado com tudo e na sua forma mais mortífera. Né? Porque o fundamentalismo religioso é aquele, bom, se você não acredita no meu Deus, eu te mato. Né? Então, mas eu acho que esse fundamentalismo religioso tem aspectos políticos. Né? Acaba funcionando no lugar que os partidos políticos deixaram. Acho que o racismo está voltando com toda a violência no mundo inteiro. Né? Acho que é um dos sintomas da nossa contemporaneidade. Né? Acabou-se aquela ilusão, né, de que haveria lugar para todos. Né? Tem, no pleno emprego, tem. No pleno emprego, venham. Venham brasileiros, africanos, asiáticos, venham trabalhar o que a gente não quer mais, lá onde a gente não quer mais trabalhar. Quando o pleno emprego acaba e que tem desemprego, o outro é o ladrão do meu emprego. Né? Não é aquele que eu fiz vir quando eu não queria fazer aquele trabalho. Né? Ele vira o ladrão de emprego. E aí, já que ele é ladrão de emprego, ele acaba rapidinho virando ladrão de mulher, o estuprador, né? E aí a fantasia corre solta para diabolizar esse estrangeiro. Né? Então, é curioso, porque no mundo cada vez mais globalizado, a figura do estrangeiro volta como uma figura aterrorizante. Né? Então, me parece que, nesse momento, o fim, digamos, das instituições clássicas, família, sindicato, partido, igrejas, no sentido não fundamentalista do termo, mas igrejas enquanto crença individual de cada um, e não como imposição, né? Em crise, volta o recalcado, que é o recalcado da violência, de não suportabilidade da alteridade. Né? Ou seja, o outro tem que ser igual a mim a qualquer preço, porque senão eu me sinto ameaçada demais. Né? Então, por isso que eu acho que, assim, concordo em gênero e número e grau. O desafio ao pensamento, desde que eu estou viva, pelo menos, nunca esteve tão grande, né? Porque, assim, se tinha, né, digamos, pensamentos formados antes de você para te acolherem, né? Você podia escolher isso, aquilo, mas você tinha um rol, digamos, um menu de ideologias possíveis para te acolher. Eu acho que elas estão todas em crise. E como pensar, com quem pensar, para que lado pensar. Agora, o que me parece que o que está visível no iceberg nesse momento, eu não gosto nem um pouco do que eu estou vendo. Né? Não gosto desse fundamentalismo, não gosto desse retorno do racismo, não gosto desse medo do estrangeiro. Só lembrando, né, para pegar as últimas coisas, né, a mulher, quando entra no metrô, tem que ser estuprada mesmo, dependendo de como ela é. Só para lembrar que, para o Freud, a primeira estrangeira é a mulher. Né? Então, eu acho que, assim, uma certa misoginia, né? Não é à toa que aparece também, né? Quer dizer, dessa coisa incontrolável, né? Que é o feminino. Né? Mulher não faz massa igual os homens, né? Tem essa coisa da luta pela singularidade, né? Pela mascarada. Então, enfim,
não sei se eu vou na tua direção, mas eu acho que essas coisas que estão aparecendo, né? Porque aí eu prefiro, o pior dos partidos é o fundamentalismo religioso, de qualquer espécie, de qualquer... Né? E o terrorismo. O que é o terrorismo, gente? É o fracasso da palavra. Né? Enquanto há um diálogo possível, né, político, a política é, por definição, o lugar da palavra. O terrorismo, o que é? É o fracasso da palavra. Né? Não acho que os black blocs sejam terroristas, que fique bem claro. Mas isso não quer dizer que não haja terrorismo. Né? Não sei nem se é uma pergunta, né? Que eu acho que a gente está aqui pensando alto. Estou voltando um pouco à primeira reflexão que eu fiz, e marcando como você marcou, sem em nenhum momento abrir mão deste papel do adulto, né? De inserção no mundo social, de socialização dos jovens, o quanto esse contexto todo que a gente está discutindo torna essa tarefa mais difícil. Porque também, para o adulto, tem um campo aí do desconhecido, como eu disse. Isso aí me faz pensar, e você falou muito da função da escola, né? Como aqui uma organização no qual nós temos diversos projetos com professores, e o quanto é difícil, nesse contexto todo que a gente está discutindo, o papel do professor. Muito difícil. E o quanto é importante a gente discutir o papel do professor e o papel do gestor, né? Porque agora, além do... sobrou, já que o professor não deu conta, sobrou para o diretor de escola, sem considerar isso, sem considerar esse contexto. A gente não pode pensar nos nossos professores que a gente forma e está com eles, nos educadores da Fundação Casa, sem pensar nesse contexto, né? Sem pensar que nós estamos falando de um sujeito histórico. E de grupos sociais, e de profissões, e com essa inserção histórica. E na escola, eu tenho visto uma procura, e acho que um certo fenômeno que sempre existiu no campo da educação, mas que agora está mais acirrado, como traz uma sensação de impotência, uma busca daquela solução que vai mudar a escola. Né? A gente tem falado assim, a escola precisa mudar. A escola precisa mudar, a escola precisa se reinventar, a escola precisa começar do zero. Que é alguma coisa que me preocupa, porque assim, tem alguma coisa da função social da escola, que, como você trouxe, que se conserva. Então, acho um grande desafio a gente pensar nessa situação. E aí vem a sua pergunta, né? Nós estamos assistindo o fim de algo, o começo do novo, e talvez as duas coisas ao mesmo tempo. E o que a gente pensar, o que se mantém, o que se conserva, e aquilo que realmente precisa ser precisa ser repensado, porque senão nós corremos o risco também de jogar fora por exemplo, verdades acho que não é uma boa palavra, mas enfim, coisas que são fundamentais, importantes. Né, porque, por exemplo, né, com todo a criança hoje em dia, né, muito mais do que um ser a ser inserido na cultura, eu acho que ele está sendo visto como um ser a ser observado numa jaula, né? Quase. Eu estou exagerando um pouco, né? Mas, por exemplo, né, essa medicalização da infância, eu acho isso assustador, gente, né? Porque está havendo um processo de medicalização da infância, né? Quer dizer, a criança não pode dar problema para o adulto, né? Ele é uma criança observada, analisada, medicada, e acho que isso está atingindo proporções assustadoras, né? Controlada. E, fora isso, que a educação também não pode ser PISA do não sei o quê, né? Não pode ser só uma avaliação onde você fica em um dia, quer dizer, é um processo ou outro, né? Mas eu acho assim, que, para quem trabalha na escola, pública ou particular, aí eu acho que a situação é a mesma, de alguma maneira, né? Mas essa questão da medicalização da infância é um desafio enorme, porque você se opor à indústria farmacêutica é uma guerra de titãs. E eles vão criando doença atrás de doença para vender remédio. Bom, gente. Bom, vamos fechando essa reunião. Eu queria agradecer muito a todos que vieram aqui participar. Oi?
Agradecer os internautas. Eu estava ouvindo outra coisa, eu estava procurando. Quem são os internautas? Agradecer os internautas que nos acompanharam aí, agradecer o pessoal que aqui está, e, particularmente, queria agradecer muito a Coutai e convidá-la mais vezes para a gente trocar impressões e discutirmos aí as grandes crises que todos nós estamos acompanhando no momento. Bom, quem agradece o convite sou eu, porque certamente eu saio aprendendo mais do que eu vim trazer, mas, enfim, eu acho que tem que conversar assim, gente, porque uma coisa é a gente pegar numa ponta e outra pegar na outra, né? Quer dizer, como socializar as experiências. Eu nem sei se a gente pode falar em conhecimentos. É uma tradição, nós vamos lá fora tirar uma foto com você. Todos juntos. E depois a gente manda para as escolas.